Mas ele vem pisando areia. Caboclo. Certo, Quando então? chega. Opa! Quando chega a aldeia, ele vem pisando areia. O que, caboclo? Salve. Salve. Salve os caboclos da mata. O que, caboclo? Salve os quatro ventos. Salve Salve os... a pedreira. Salve. Então, meu filho, vamos conversar? Vamos. Graças a Deus. Hoje, meu filho, a gente vai falar de uns temas um pouco polêmicos Né, então. para a cabeça dos filhos. É. Vamos ver, hein? Porque os filhos acreditam que caboclo só vive no meio do mato. Mas é. Mas não é assim, não. Só tem conhecimento da natureza. Isso. Sabe por que caboclo sente charuto? Por quê? Para descarregar. Pra descarregar? Para fazer o descarregador. Entendi. Descarregar. Aham. Para aliviar a cabeça dos filhos. E como é que foi essa interação com o senhor e o médium antes dessa nossa conversa? Eu acho que acompanho médio há algum tempo. Uhum. E hoje Xangô me mandou trazer mensagem aqui. Tá certo. Ao cabecilei, Xangô. Polêmico hoje. Polêmico, meu filho. Que as armaduras de São Jorge cubra cada um dos filhos. Para que consiga vencer todas as demandas da vida. Que pegue a espada e o escudo e não preste atenção nas coisas que não faz sentido para a existência. Que a existência seja valida a pena e que não seja apenas uma bela passagem. Às vezes é preciso tumultuar, criar o escândalo para os filhos poderem caminhar. É disso que nós vamos falar hoje. Olha. Pois é. Parece que se a dor não chega e o problema não aparece, a gente não percebe as falhas, né? É preciso ter o escândalo. É preciso escandalizar. Sabe por que caboclo grita? Por quê? Brado, né? Não é porque é brabeza. Uhum. É escandalizar. Hum. Além do mantra, também é para acordar a consciência dos filhos. Sabe por que caboclo estufa o peito? Vamos ver. Por quê? Para mostrar virilidade. Uhum. Sim. Mas sabe também por que estufa o peito? Ah. Para encarar as coisas na frente que acontecem na vida. Hum. E os filhos andam com, com os pescoços tudo duro, uma pedra. E os peitos tudo encolhido. Os filhos não têm peito para bater de frente. Por isso que tem que escandalizar. Hum.
Mas aqui no peito tem um centro de energia do coração. E caboclo estufa o peito para irradiar também energia do coração. Mas sabe por que caboclo também grita? Para escandalizar. Para ecoar longe. Não apenas na mata, mas também nas cidades, nos pântanos, e em todos os cantos. Tem muito filho que não gosta que o caboclo grita. Acha estranho. Mas aí temos que gritar mesmo. Sabe por que o caboclo bate no peito? Por quê? Para ativar essa energia bem no peito. Essa que eu acabei de falar para vós. Então quando o caboclo vem para a terra, bate no peito, tá ativando o centro de energia. Tá batendo aqui no timo, glândula do coração. Sabe por que caboclo assovia? Por quê? Para transmutar energia. Ah, é? Para transmutar energia. Assovio de caboclo é mantra. Mantra que ecoa dentro da cabeça dos filhos. E aí aqueles filhos que não estão fazendo trabalhador, entra naquele som, naquele zunido, aumenta a concentração de fio. E aí o fio faz incorporador. Caboclo também assovia a hipnotizar as cobras, hipnotizar bicho que vive no meio do mato. Sabe por que caboclo estica os braços? E arco e flecha? É para mostrar que vai na frente, que não tem nada a temer. Você já viu algum caboclo temendo alguma coisa, meu filho? Não, senhor. Pois é essa atitude que os filhos têm que ter. Porque, veja só, meu filho, a providência divina vai sempre escutar vossa oração, que vai ecoar igual o grito do caboclo na dimensão superior. Sempre vai escutar o filho, dependendo da parcela de culpa ou de merecimento, sempre vai escutar. Quando o filho fazer oração, levanta a cabeça, para de resmungar, para de ficar murmurando. Isso aí não é oração, não. Só traz desgraceira. Quando for pedir, meu filho, tem que estar a cabeça em pé. Sim, senhor. Peito estufado. Caboclo não gosta de quem fica reclamando, não. Fica naquele murmúrio. Sabe o que caboclo bebe, meu filho? Cachaça. Por quê? Olha, meu filho. Além de descarregar a aparelho mediúnico, caboclo tá trabalhando com energia. Tudo é energia, meu filho. Tem muito filho que vai fazer os trabalhos, vai acender uma vela reclamando e não sabe lá o que tá mexendo. Os portal que tá abrindo. Tem que prestar atenção nisso aí. A providência divina sempre escuta. Principalmente aqueles que são os mais fracos e oprimidos. Sempre houve. Sempre houve. Sabe por que Pai Oxalá pediu para vir aqui? Vamos ver. Para que cada filho, principalmente os medianeiros, não incorpora caboclo apenas lá na gira. Veste o caboclo na vida. Na vida? Na vida. Tô falando para fazer incorporador. Não é isso. Observa as atitudes do caboclo. Como diz, caboclo vai na frente.
Tem nada a temer. Cabeça erguida. Providência divina não vai te tirar as provas. Se você tem que passar, você vai passar. Prova é o quê? São os aprendizados. Se o filho não aprendeu, vai repetir de ano. Vai ter que fazer a prova tudo de novo. Certo. É basicamente isso. Quando a atitude medianeiro é de reclamador, acabou que se afasta. E deixa o médico ficar falando. Deixa ficar pregoando. Quando o caboclo vem na terra, toma conta. Corpo mostra força. Para filho não esmorecer. Para o filho não ficar andando em lama, em água de pântano. Ficar caindo e levantando. O filho tem que ser forte. Tem que aguentar o tranco. Quando o filho é assim, o caboclo tá do lado. Pega na mão e não deixa cair. É aquela... Caboclo flecheiro, caboclo guerreiro, caboclo lanceiro. Já viu caboclo com lança, meu filho? Assim, terreiros não. É. Mas caboclo usa lança. Usa arco e flecha. Dependendo da linha, usa até mascaranga. Quando o filho começa a reclamar, o caboclo dá tapa na orelha. Pra ver se filho acorda. Olha pra frente. Mas também olha pros lados. Porque do vosso lado tem gente que precisa. São os necessitados. Ele, pai de família trabalhador, que acorda pelas manhãs, ele não vai reclamar quando vai trabalhar, não é mesmo? É. Porque tem os filhos para criar. Aí não pode reclamar. É. Tem que fazer, né? A missão, a prova dele tá ali para honrar. Tem que fazer. Mas pé de janeiro começa a reclamar, principalmente das provas da vida, a vida traz. Como diz, caboclo se afasta. Muitas vezes, o médico tá desequilíbrio. Aí tem que tomar um banho para fazer o descarregador. Aí acabou que se afasta, mas depois chega junto também. Então o senhor citou aqui os exemplos dos comportamentos do caboclo numa manifestação mediúnica num terreiro de Umbanda, trazendo para a gente a analogia do que deve ser aplicado na nossa própria vida diariamente. Isso. Caboclo anda descalço. Anda no rio, anda na folha, atravessa a mata, floresta. Caboclo não tem medo de cobra. Não tem medo de bicho. Sabe por que caboclo pisa na folha, pisa no rio, pisa na água, pisa até em espinho? Que pé de caboclo é firmado. E assim tem que ser os filhos. Filhos, às vezes, calça aí umas coisas, umas borrachudo, que custa lá esses valores que vocês consideram. Caríssimo. Isso. Mas os filhos não sabem andar, não tem firmeza no passo, sempre olhando de cabeça para baixo, peito encolhido. Onde já se viu? Você acha que o Pai Oxalá quer isso? Não, Quer ver senhor. os filhos tristes? Não, senhor. Aonde está escrito isso? Não, não, senhor. Aonde está escrito essa informação? Aonde vocês vão encontrar isso? Não tem nada escrito disso. Não. Oxalá quer ver os filhos bonito, forte, com saúde, com os dentes bonitos, com a cabeça e o ombro erguido. Bem, caboclo é caçador.
Caça aqueles filhos que estão na fornalha, estão na escuridão. E caboclo vem trazer o conhecimento, a informação. Nossa. E é um trabalho bastante árduo este que os espíritos dos caboclos desenvolvem no mundo espiritual, certo? Meu filho. Caboclo também se manifesta nas linhas mediúnicas dos padres, dos monges. Aonde, meu filho, tem que transmitir o conhecimento, o caboclo tá andando junto. O caboclo traz o conhecimento das ervas, traz as chaves da vida, para os filhos vencer as provas e as expiações. Não tem que esmorecer, não. Se o filho hoje está reclamando, firma a cabeça. Pede assistência de Oxalá. Mas não esmoreça. Repito, não tem nada escrito falando para o filho baixar a cabeça e ficar na amargura, na mágoa e na tristeza. Não tem, meu filho. Tem que. Mas às vezes a vida, a pessoa diz assim, seu caboclo, existe muitas dificuldades e as coisas que acontecem diariamente na sociedade não ajudam a gente a ter motivação para vencer na vida. O que o senhor fala para essas pessoas? A motivação é olhar para frente, olhar para os lados, mas também olhar para dentro. Motivação exterior nem sempre vai estar ali. Motivação interna é vitória garantida. Porque o exterior pode falhar com voz, mas o seu interior, com um objetivo bem claro, meu filho, de cabeça erguida, faça chuva, faça sol, atravessa as matas, atravessa os rios, sobe as montanhas, mas chega lá. O nome do senhor é qual? Eu caboclo, meu nome, meu filho? É, Caboclo Pena Dourada. Pena Dourada. Isso. E qual que é a diferença com flecha dourada? A pena tem um fundamento, a flecha tem outro. Uhum. A pena é trazer o conhecimento. A flecha, ela é certeira. Dourada é da linha das águas. E aonde tem água tem rio. E aonde tem rio tem pedra. E aonde tem pedra tem mata. Por isso sou um caboclo de Oxóssi, de Oxum e também de Xangô. Certo. E o de Xangô, Pena Dourada, lida um pouco com a justiça, é isso? Ou falta dela? É mais rígido, mais certeiro. Mas a pena é aquele que traz o conhecimento. Traz o conhecimento da linha de Oxum. Bom, muita gente diz assim, olha, eu tive aqui um desequilíbrio por conta da idade do meu hormônio, no meu organismo, e aí isso está me causando depressão. Como é que eu luto com isso? O que o caboclo fala? O caboclo fala para os filhos o seguinte: vai procurar ajuda. Ficar em casa murmurando não vai resolver problema. Você não está dando conta, vai pedir ajuda. Muitos filhos ficam no vitimismo. Fica naquela desgraceira de vitimismo. A reclamação. Aí sabe o que o caboclo faz? O quê? Caboclo faz o chão tremer. Eita. Caboclo começa a mexer. E pede os companheiros, os camaradas, para vir dar mais uma mexida. E no caso,
é a genética. A pessoa diz assim, ah, mas é que eu tenho depressão e isso é comum porque no meu histórico tenho família, né, dentro da minha família tem muita gente que é depressiva. É a genética isso aí. Não tem nada que eu possa fazer. Ajuda as próximas gerações. Conhece aquelas maldição de família? Já ouvi falar já. São coisas kármicas, Uhum, lá do passado. uhum. Vai buscar o conhecimento. Vai buscar aquilo que vai te libertar disso. Às vezes, filho tem que passar por isso mesmo. Muitas vezes para ensinar os irmãos da família, ou então porque tem que resgatar. Olha. Se tem que resgatar, cumpra. Mas caboclo não tá falando para vós mexer, para ficar em casa. Meu filho, Senhor. tem gente que não tem braço nem perna nesse mundo, Não é mesmo? mas tem uma cabeça boa Hum. e faz muito mais coisa que esses povos aí, esses meninos, essas meninas que tem saúde, tem tudo na mão. As oportunidades estão na frente e não estão enxergando, fica nas vaidades, fica naqueles ressentimentos, naquelas picuinhas. Nossa. Aproveita a chance, filho. Claro, às vezes a pessoa você olha para ela e fala assim, nossa, essa pessoa é tão feia, mas tem assim uma energia tão bonita e o outro é tão bonito, mas tem uma energia tão fraca, né? E tem também os mandão, Mas não. que eles querem mandar no outro. Como é que é isso? Esses são aqueles que o pessoal da família não faz o que ele quer e fica chateado. Hum, Expectativa ali. E tem também aqueles que deixam de viver a vida por causa do outro. Pois é. Para ajudar, é caridade isso. Ah, meu filho. Caridade é outra coisa. Hum. Caridade primeiro começa com si próprio. Olha. Se você não estiver bem, como é que você vai ajudar o outro? É ali, batendo no peito. Se não tá batendo no peito, vai buscar. Caboclo anda no mato, é o caçador. Aquele que busca as ervas, as raízes. Aquele que traz o conhecimento para os filhos. Erva e raiz, meu filho, são os fundamentos. Fundamento que também está na carne. Porque a carne se regenera, mas também se decompõe. Filho tem que prestar atenção, principalmente no emocional. Ele, meu filho, emocional é as raízes de muito problema que esse filho tem na carne. Começa a reclamar para você ver o que vai acontecer com o Valdo Messi. Nossa. O caboclo pena dourada tem que ideia quando a pessoa diz assim, olha, eu não tenho culpa, um familiar querido morreu, uma pessoa próxima morreu, ou eu tive um tombo financeiro e como é que eu vou evitar depressão sob essas circunstâncias? Olha, meu filho, eu poderia falar umas coisas bem bonitas. Vai buscar o autoconhecimento, vai buscar isso, aquilo. Seja firme. Se não tá dando conta sozinho, pede para Pai Oxalá dar assistência. Pai Oxalá, tenha certeza que vai vir alguém. Vai trazer o direcionamento para você. Vai te encaminhar para a igreja, para o centro. Vai te encaminhar para a bezedeira. Para algum lugar ele vai te levar. E aquilo que condiz com a sua crença. Então, ao invés do filho ficar reclamando, erga a cabeça e peça ajuda. Mas peça com dignidade. Não peça com mendicância. Mendicância já basta o monte que tem. Tem que pedir, meu filho, de cabeça erguida. Mas peça com humildade e integridade. Mas tem muito filho também que cometeu muito erro.
muito erro, meu filho. Uhum. E tem muito arrependimento e não se sente merecedor. Você larga disso. Por quê, meu filho? Porque cada um de vocês no mal sabe o que fez no passado. É a grande chave do esquecimento para não trazer o remorso. E mesmo assim, se lembrar, caridade começa dentro. Auto-perdão e não auto-flagelo. Nossa, qual que é a diferença em termos de equilíbrio e tranquilidade íntima entre viver no auto-perdão e viver se autoflagelando? Olha, meu filho, sabe o que é Mãe Oxum, Sim. rainha das águas? Aham, sim, senhor, das águas doces. Mãe Oxum é o orixá do amor incondicional. Põe no colo todos os filhos. Sabe quando Mãe Oxum tá cantando? Ah, Já viu aquela... Tem os pontos que os filhos escutam, que tem aquele... Sabe o que eu tô falando? não. Mãe Oxum faz assim, ó. Mãe Oxum tá pegando o filho no colo e tá trazendo acalento. Tá Ah, dando a dor do filho. uhum. Por isso que as águas têm a força de limpar, purificar. Mandar as coisas negativas pro rio abaixo. Para levar pro mar. Ô, seu caboclo, Para Emanjá transmutar. que coisa boa. Entendeu? Sim, mas tem que pedir? Tem que pedir, meu filho. Peça pra mãe de todos. Mas não tá vendo o problema? Meu filho, pedir é um sinal também de humildade. Tem que saber pedir. Nossa. Mas não peça com mendicância. Ué, Peça de cabeça erguida com o peito estufado. Peça ajuda para ela, meu filho. nossa. Tem muita coisa que caboclo vê. Que caboclo só tem a assistência por causa de Oxum. Como assim? Não entendi. Caboclo vê, mas só tem assistência por causa de Oxum. Como assim? Ela que dá a força para caboclo vir na terra e trabalhar. Ah, Ela senão, que dá o acalento. senão o senhor não ia suportar o quê? Não é suportar, meu filho, as coisas que acontecem. Dá um exemplo. Olha, meu filho. Sabe quando muitas mães, ou melhor, futuras mães, dão chá abortivo, ingere, Sim. usa meios para abortar, para tirar a vida. Hum, Quando as filhas tá fazendo isso, tá indo contra a vida. E vida e gestação é o quê? É Oxum. As filhas, principalmente, que tem a regência de Oxum, na sua Oni, se fizer uma coisa dessa, vai ter cobrança. E é em dobro, viu? é. Ô, meu pai. Da mesma forma, aquele filho que tem na sua cabeça Xangô, a justiça, a cobrança, vai ser em dobro. Da mesma forma que aquele que utiliza a fé e o conhecimento de uma forma negativada para atrapalhar o outro, vai ver se vê com Oxóssi. E Ogum, como é que vai ficar nessa história? Ogum é a força. Mas eu, vamos dizer, eu sou de Ogum, eu deixo a minha garota abortar porque várias razões. E aí? Eu vou pagar? Olha, meu filho, se você apoiar, você vai
a lei vai te cobrar. Tá certo. A lei vai te cobrar. Mas se ninguém planejou, não é melhor ele não nascer do que nascer no tudo errado? Se tá vindo, é porque é pra vir. Hum, Senão não viria. nossa. Tá certo. Bom, depois, no caso, a gente estava falando próprio da depressão, muita gente atribui o fato da sua depressão a eventos traumáticos que aconteceram justamente durante a infância, como a perda de um familiar, de um pai ou de uma mãe, ou de abuso sexual. O que o caboclo tem a dizer para que a pessoa não atribua isso um contínuo mal-estar no momento presente? Qual a força do orixá que rege o emocional? Emocional? Oxum, meu filho. Oxum é a água doce. Ah, É ela que vai cicatrizar. Ela que vai pegar no colo esses filhos e vai lavar. Vai descarregar. Sabe quando os filhos choram? ah, Tá descarregando. ah. Aquele filho que prende o choro, tá prendendo as emoções. Tá prendendo a emoção, depois dá problema no peito, na garganta, Uhum. no estômago, em todas as vísceras. Mas fala um pouco, o seu Pena Dourada. Vamos dizer que a pessoa que está ouvindo ainda está confusa toda vez que a gente usa o termo Oxum por não reconhecer nesse termo ou não reconhecer a religião ou entender. O que uma pessoa que está em depressão pode fazer se ela atribui o seu mal-estar a qualquer coisa que aconteceu no passado? Vou ensinar uma coisa para filho. Aham. Filho vai fazer o seguinte. Vai na beira de um rio. Uhum. Mas antes de entrar no rio, você vai pedir licença pro senhor das matas. Ah, Senhor Oxóssi. certo. Vai adentrar e vai pedir licença para as águas. E ali é que é a minha linha, meu filho. É ali que eu trabalho. Uhum. Você pedir licença, pedir ajuda, eu vou estar ali. Trabalhando em nome da minha mãe. Ah, O filho vai pôr o pé na água. Vai pegar uma vela amarela. Vai abrir os braços. E vai pedir para ela, para ajudar o filho. Para que essas águas levem tudo aquilo que não presta embora. o senhor diz isso num rio que nem é sujo, que não tem cobra. Tem cobra? Se você pedir licença, nem a formiga vai te atacar. Tem que ter respeito pela obra do Criador. Quando o filho pede ajuda para Oxum, Caboclo Pena Dourado vai estar ali do lado do filho. Porque eu sou intermédio dela para fazer a justiça, o conhecimento e o amor que atribuo a ela, faz acontecer. Tá certo. Como que o seu Pena Dourada define, então, para que as pessoas possam estar aí bem informadas sobre Oxum? Como é que o senhor define Oxum? Os filhos têm que imaginar o seguinte. Uhum. Imagina uma mãe, uma super mãe. Uma mãe que o filho pode sempre contar. Uma mãe que vai te colocar no colo, vai te dar todo o calor, o aconchego, o acalento emocional, que vai cicatrizar as feridas que o filho está no peito. Vai cicatrizar as feridas das vísceras. E que vai limpar com o seu choro,
com as suas águas, tudo aquilo que causa desequilíbrio emocional no filho. Essa é a nossa mãe, meu filho. Mas essa mãe não gosta de mentira. Não? Que as águas de Oxum, as águas doces, podem ser calmas. Mas ai daquele que comete a injustiça. As águas ficam violentas. E dessa forma pode trazer inúmeros desequilíbrios emocionais aos filhos. E é o que está acontecendo hoje, meu filho. No planeta no qual vocês estão persistentemente na carne. Porque a água é o que te dá a vida. O vosso corpo tem água. As águas de Oxum. E as vossas emoções, quando estão em desequilíbrios, as águas ficam tumultuadas. O Caboclo falou que ia falar de um tema polêmico. Só antes de o senhor falar, para a gente terminar esse assunto, eu quero perguntar para o senhor como tratar a depressão de um jeito simples, porque a gente ouve dizer assim, olha, coma peixe de água fria, vegetais e folhas verdes, faça exercícios regulares e a meditação. Mas são 4 passos e às vezes muita gente vê isso como complexo. Como tratar a depressão de um jeito simples? Olha, meu filho, voltando ao que o Caboclo estava falando. Olha. Vai na água. Vai na natureza. É na natureza, meu filho, que está as fontes para todos os males fisiológicos. Tipo cachoeira. Uma cachoeira, um riacho. Peça para o Oxum, que ela vai te trazer a resposta. Muitas vezes, meu filho, ela vai te trazer inúmeros presentes. Porque nas águas de Oxum tem muito ouro, tem muita riqueza. E o ouro está no coração de cada filho. Muitas vezes se necessita de uma causa exterior para despertar o coração. Pode ser um pequeno animalzinho que vai trazer vida para a casa do filho. Muitas vezes um animalzinho, como um gato, que vai ajudar o filho a sair da depressão, a desistir do suicídio, ou que muitas vezes vai tirar o filho das drogas. Muitas vezes é o canto do pássaro pela manhã. Muitas vezes o Oxum vai trazer um relacionamento. As águas doces vai trazer um presente para o filho, que vai trazer um profundo bem-estar. Toda vez que o filho sentir um grande bem-estar emocional, meu filho, pode ter certeza que o Oxum está trazendo muito ouro para a sua vida. Tá certo, então. Bom. Então, seu Pena Dourada, hoje, qual que é o assunto que o senhor mais gostaria, assim, que as pessoas levassem no coração dessa sua visita com a gente hoje? Tema polêmico. Aborto, meu filho. Oh, meu pai. Muito se tem dito sobre esse tema. Aborto está ligado à vida. E tudo que envolve vida é tema polêmico. Veja, como estava dizendo anteriormente, se a filha está gerando uma nova vida, é Oxum atuando na vida da filha. Tanto é, meu filho, quando as filhas estão grávidas, não forma-se muita água dentro da barriga das filhas? Sim. A água é o elemento que traz a geração. Por isso que se tem água. Por isso que beber água faz bem. Cicatriza os maus que os filhos têm.
faz muito bem-estar. As filhas que praticam o aborto, não é eu, caboclo, que falo isso, mas é as hierarquias que eu obedeço. Está cometendo um grave crime, meu filho, contra a vida. Mas aí, no meio desse tema, nós temos outros assuntos polêmicos. Por exemplo, a gravidez que é gerada através do desequilíbrio, da moléstia, quando um homem abusa de uma outra filha. Este é um outro tema polêmico. Abusa como? Tem muita filha que quer alcançar o bem-estar material e financeiro, mas que aquela vida que está sendo gerada, a filha pensa que vai atrapalhar no seu crescimento, vai atrapalhar no seu orçamento. Mas veja, a mãe das águas doces está com você, minha filha. Ela não vai deixar vós e quem você está trazendo na mão. Jamais, meu filho. Jamais ela deixará vós na mão. Se tem que passar pelos momentos difíceis, sempre algum caboclo, algum companheiro ou alguma companheira vai estar lhe acompanhando para dar sustentação, principalmente para a filha passar pelas expiações. Claro. Então os espíritos nos acompanham para que não somente sejamos apresentados com essas provas e expiações, mas que ao sermos possamos encará-las com coragem. Com coragem e determinação. Mas vamos falar aqui, meu filho, sobre aquelas situações que existe o estupro. Os homens ainda não compreenderam o real sentido da sua sexualidade. O desequilíbrio sexual, meu filho, causa várias enfermidades na alma daquele irmão ou irmã. Muitas filhas, essas que sofrem tais abusos, de alguma forma, em seu passado, utilizou mal essa energia. Poderia te citar aqui as inúmeras situações, inúmeras moléstias que a humanidade, através do desequilíbrio da energia sexual, trouxe para a Terra. Existem, meu filho, aquelas irmãs, companheiras, pombagiras, que trabalham na linha da esquerda, que são responsáveis para trazer o equilíbrio novamente para essas filhas e filhos. Muitas vezes o rapaz se vê iludido por uma fantasia e acaba se cedendo no meio dos seus próprios instintos, acabando de tal forma trazendo dentro da filha uma nova vida. E eu pergunto pro filho, se a partir dessa linha de raciocínio, você acha, meu filho, que os dois têm o direito de tirar aquela vida que está vindo por um mero capricho, por uma mera vaidade, achando que vai prejudicar a sua juventude? Quando a criança nasce,
que ela traz o berro igual um caboclo, aquela mãe desperta. Desperta coisas, meu filho, que estão dentro do peito e do homem também. Mas muitas vezes pela vaidade acabam praticando o infanticídio ou acaba deixando os seus filhos em terrenos baldios. Ô, meu filho, tem alguns casos que o caboclo já viu. Tem mães, meu filho, que deixa para os animais comerem. Isso os filhos não conseguem ver, porque essas coisas acontecem na surdina, na hora que os filhos estão dormindo ou estão em seus lares. E o caboclo vai trabalhar com os companheiros e as companheiras, vem alertar os filhos sobre aquela situação, vem trazer intuição. Mas muitas vezes os próprios desafetos daquela mãe e daquele espírito que está sendo gerado na sua roupagem física vem para incentivar, para que sua vida seja retirada. E dessa forma, o caboclo não consegue trabalhar. E antes das filhas tirarem aquela vida, recebem muitos avisos durante o sonho, no qual o corpo físico fica em seu leito, sob a proteção dos guardiões e a equipe espiritual, e o caboclo e as caboclas de Oxum vem conversar, vem negociar. Muitas vezes, meu filho, a conversa é esquecida através do despertar do corpo físico, mas as intuições ficam gravadas. Um assunto polêmico, no caso do estupro, meu filho, é uma outra questão. Atualmente, esse local que os filhos vivem na terra de Tupinambá, nas terras do Brasil, se tem uma visão. Em outros lugares tem outra visão. E é um tema polêmico que eu, caboclo, não pretendo abordar aqui. Porque existem coisas que o caboclo vai falar que as filhas e alguns filhos não estarão preparados para dissolver a mensagem que o caboclo vai passar. Meu alerta é principalmente para as filhas e para os seus companheiros que estão pensando em fazer essa prática de tirar a vida, que no futuro poderá desenvolver futuras enfermidades, como, por exemplo, meu filho, a depressão. Caboclo tem observado muitas filhas que desprenderam muito tempo e energia para o seu conhecimento e crescimento nas suas carreiras. E quando essas filhas chegam a outra idade, nos seus 35 para frente, começam a repensar a sua vida. E dessa forma vem um arrependimento por ter tirado ou deixado aquela vida para trás. E dessa forma as filhas vêm desenvolver inúmeras enfermidades emocionais por causa do seu próprio egoísmo e vaidade. Infelizmente, meu filho, tenho que dizer isso. Essa é a mensagem que a minha mãe mandou eu trazer aqui nessa conversa que nós estamos fazendo. É um alerta, meu filho. É um alerta. Muitas filhas têm sentimento de carência, de perda. E muitas vezes são até muito agressivas em relação aos seus próprios filhos.
porque no seu instinto da situação do passado traz esse arrependimento. Como é o caso de muitas filhas que estão buscando ter um filho ou uma filha. Estão buscando gerar e muitas vezes têm muita dificuldade para poderem gerar essa vida. Mesmo com o avanço da medicina no qual os filhos estão vivendo nesse tempo. E quando é gerado, aquela criança, ela é acolhida com muito amor e muita alegria. Aquela mãe que segura o seu filho, que amamenta em seu peito, que dá o seu peito para aquele filho. Está, meu filho, sobre a rege e assistência da Mãe Oxum e de todos nós. Mas, seu Caboclo, vamos dizer que a pessoa não está entendendo assim que postura ela deve ter perante a vida quando ela se expõe a uma fraqueza que leva no futuro a ter que decidir sobre essas coisas do aborto ou não aborto e o sofrimento que dele advém. O que o senhor fala para ela? Você está entendendo em qual aspecto? É assim, ela não está entendendo assim, olha, hoje eu tô aqui, eu sei que amanhã eu posso ir para balada ou eu posso me envolver com determinadas ações que podem me levar a isso. O que essa pessoa que ainda não chegou nisso deve absorver do... Porque tem gente ouvindo e está dizendo, não tem nada a ver com isso. Que às vezes nem acontece com ela, mas com familiar, ou com alguém. Para quem não está envolvido nisso, o que o caboclo ensina? O caboclo ensina que toda mensagem trazida é bem ouvida. Porque isto pode estar acontecendo com a sua irmã, com a vossa mãe, ou muitas vezes com o futuro pai, que quer que seja retirada aquela vida. Fique com os olhos abertos, que você, filho ou filha que está ouvindo, vai perceber que as coisas acontecem. Chama atenção também, meu filho, que muitos dos filhos vivem na matéria como se vivessem na eternidade. Hoje, vós pode ter 25 anos, mas os seus 25 anos não vai durar pela eternidade. O vosso corpo físico vai envelhecer. As suas aptidões irão mudar. Assim como o seu pensamento e o teu emocional. E quando olhar para trás, vai bater o arrependimento. E com esse arrependimento, poderá trazer as inúmeras enfermidades, dentre elas a depressão. Isso é um alerta, meu filho. Um alerta principalmente para os jovens, para aqueles rapazes que buscam, de alguma forma, incentivar as suas companheiras à prática abortiva. Estes também estão na mesma moeda. Só estão do outro lado, mas estão na mesma moeda. Estão em faces diferentes. E você, companheiro, que plantou essa semente na companheira para trazer a vida, companheiro, não é obrigado a conviver com ela, mas com aquele que está sendo gerado, sim, dê assistência a ele. Existem alguns casos, meu filho, que muitas filhas vêm gerar uma vida para reparar um deslize do passado. É o caso daquela filha que muitas vezes não se dá bem com a mãe. E por que o atrito? Porque no passado, aquela filha
tirou a vida ou ajudou a abortar, de forma direta ou indireta, e vem trazer uma nova vida, e aí quem cria? O avô ou a avó. Muitas vezes aquela mãe que está gerando, ela não é a mãe, realmente, no sangue é, mas os laços espirituais das situações do passado, ela não tem envolvimento. Por isso que tem algumas crianças, meu filho, que são criadas pelos avós, pelas tias, ou até mesmo pelo padrasto. Não dá para generalizar a situação. Entendido? Certo. Ou seja, cada um que vai ouvindo o caboclo, que vai permitindo aí que aflore um senso de responsabilidade para consigo e para com todos. Isso, meu filho. Há umas décadas atrás, foi implantada uma ideia nas grandes massas sobre a falta de alimento, falta de água, para que seja morto, principalmente em outras terras fora do Brasil. É melhor os filhos se cuidarem para não fazer a prática do infanticídio ou do aborto. Porque os filhos e as filhas, muitas vezes, estão entregues ao puro prazer da carne e vivem aquele momento como se fosse a eternidade. Logo depois, daqui 8 meses, vem o resultado, meu filho. E muitas vezes, aquela criança que está sendo gestada sofrerá de inúmeros desequilíbrios emocionais por causa da rejeição do pai e da mãe. É uma mensagem também para os avós que não aceitam que a sua nora ou que o seu filho esteja contribuído para a geração de uma vida. Aquela criança, ela está fragilizada e ela recebe toda a energia, pensamento emocional de você. Por isso que as mães e os pais têm que se preocupar, não com o que vai faltar, porque isso vai ficar com a criança. Ela vai crescer com o sentimento de falta. Mas traga o amor. Procure não brigar, discutir, porque a criança assiste a tudo. Tá certo. Muitas vezes, meu filho, aquele adolescente que é revoltado, que apronta, na sua gestação, sofreu tentativas de aborto, de rejeição. E ele, aquela consciência que não está firme, acaba se punindo, acaba punindo aqueles que estão próximos. Por isso, meu filho, que a vida é uma coisa tão séria, tão comprometedora, porque atinge não só apenas os seus familiares ou os mais próximos, porque aquela consciência que está na carne, a carne vai crescer e ela vai andar pelo mundo, vai andar pela vida. E a vida, quando é um peso para essa criatura, ela poderá trazer desequilíbrio para outros irmãos espirituais e aqueles que estão na carne. Isso é um alerta, meu filho. É um alerta para as mães, para os pais e também principalmente para aqueles que estão próximos. Porque aquela criança que está sendo gestada não precisa nem ao menos dos filhos dizer uma palavra, porque aquela criança
sente o que se passa dentro do seu coração. Aquela criança sente as intenções. E isso é comprovado nos dias de hoje, meu filho. Isso é comprovado nos dias de hoje. Basta apenas os filhos irem às clínicas que fazem hipnose, que faz com que os filhos entrem em estado alterado de consciência para conseguir lembrar, inclusive, o que aconteceu antes da fecundação. Antes que os filhos são gerados, aquela consciência está percebendo tudo na sua volta, inclusive a intenção dos seus pais. Entendeu agora, meu filho, a Certo. complexidade do tema? Graças a Deus. Seu Caboclo, a gente está aproximando do fim. Capturamos aí a mensagem que o senhor queria trazer. Tem mais alguma coisa que o senhor acha essencial as pessoas levarem desse nosso diálogo hoje? Tenho para você, meu filho. Também, principalmente para a vossa mãe e para cada filho que está ouvindo. Abençoe quem lhe trouxe, quem foi o meio para lhe trazer no mundo. Mesmo que ele ou ela não seja aquilo que vós queria que ele fosse. Tem muito filho que adoece por causa disso. Aceite-os do jeito que são. Cada um dá aquilo que tem. Não estou falando para os filhos concordarem, que cada um tem a sua maneira de pensar e agir. Mas agradeça todos os dias pela oportunidade que Oxum vos deu para estar na matéria. Se precisar de mim, meu filho, tenha certeza que eu vou estar lá. Alguém que está sob o meu comando. Ou alguém que está acima do meu comando. Que as forças de Oxum abençoe cada um dos filhos. Que as rezas que os filhos forem fazer na água do rio, seja de cabeça em pé e o peito erguido, batendo no peito. Que as águas de Oxum tragam muita luz, prosperidade e ouro no coração dos filhos. Preste atenção nisso, porque isso vai fazer a diferença para vós. Vós nem imagina como que agradecer aqueles que lhe trouxeram na vida vai modificar tua relação com o mundo e com o teu interno. Salve, meu filho. Ô, seu Caboclo, antes do senhor ir embora, o senhor pode falar um pouco como é que era esse relacionamento entre o senhor e os seus pais quando encarnado? Quando encarnado? Isso. Quando encarnado, meu filho, Caboclo gostava de estar na beira do rio. Mas houve uma enchente. Meu pai, naquela época, tentou me salvar. Jamais me esquecerei dos olhos de meu pai, tentando segurar a mão do seu filho. Mas daquela tormenta, daquelas águas que devastou não apenas na beira do rio, mas devastou outros lugares, outros, vamos chamar, vilarejos. Depois trouxe muita vida, principalmente para todos aqueles aprenderem a valorizar quem está perto. Nunca se sabe, meu filho. Oxalá sabe. Caboclo, no atual estado, também consegue saber.
Mas o que vai acontecer amanhã, quando você está vivendo na carne? Olha, meu filho, Caboclo agradece muito. Caboclo veio de outras terras, terras longínquas. E a minha história de Caboclo Pena Dourada tem essa mensagem. Agradeça aqueles que estão próximos, aqueles que lhe trouxeram a vida. Porque quem lhe trouxe a vida também pode tirar. Está nas mãos, meu filho. Que a mãe das águas doces cubra os filhos. Tem mais alguma pergunta, meu filho? O senhor, então, para ficar claro, trabalha cruzado Oxum com Xangô, é isso? E Oxóssi. E Oxóssi? Isso, meu filho. Tá certo. Quando eu tô na beira do rio, tem as pedras. Mas também tem a fauna. Entendeu? E quem quer invocar o senhor, que oração que faz? Peça para Oxum. Eu sirvo a ela. E sirvo também ao Pai. Se estiver a situação sob os meus domínios, eu vou ser orientado e eu vou ir trabalhar. O senhor falou um pouco sobre superior e inferior, e antes do senhor ir, eu não posso deixar de fazer essa questão. Como que o senhor vê a hierarquia no mundo espiritual? Meu filho, todos são iguais perante o Criador e sobre o Pai Oxalá. Isso é inegável. Entretanto, nós que estamos aqui atuando sobre a ordem dos orixás menores e de outros superiores, vamos aprendendo, vamos estudando e vivenciando. Aquele que detém mais ferramentas, discernimento, tem o papel de orientar aqueles que não detêm o mesmo grau de conhecimento. Entendido? Sim, senhor. Inferior não é inferioridade. Mas aquele que não detém a mesma quantidade de conhecimento que o caboclo tem, também vai aprender. Assim, vamos todos crescendo, meu filho. Existe sim o chefe. Precisamos ter, porque é ele que conhece mais. É ele que nos orienta. Porque caboclo não sabe de tudo. E o meu chefe também não sabe. E assim, vamos indo. Todos aprendendo. Quando eu falo que sou inferior ao meu superior, não quer dizer que eu sou menor que ele. Mas eu não tenho a experiência que ele tem. E como não sou detentor de tal sabedoria, eu escuto o que ele tem a dizer. E também, caso eu não concorde, vou colocar o meu ponto de vista. E assim, aprendemos um com o outro. E aqueles que estão abaixo, acontece o mesmo processo. Estamos aprendendo um com o outro, meu filho. Da mesma forma que eu escuto os meus companheiros e companheiras que atuam na esquerda, que tem muito a me ensinar. Tenho muito a aprender com cada um deles. Caboclo Pena Verde tem também que aprender com os filhos, porque é através dos filhos que nós aprendemos como ajudar e auxiliar melhor determinadas situações. Entendido?
Sim, senhor. Quem que é o Pena Verde? Caboclo Pena Verde trabalha no Rio, em volta. Uhum. Por que o senhor citou ele? Ele é seu superior? Não, meu filho, trabalhamos branco. Trabalhamos junto. Ah, entendi. Assim como o Caboclo Pena Branca, Caboclo Tupinambá, muitos deles estão aqui em volta, também passando as suas mensagens. Entendeu? Graças a Deus. Eles não vêm trabalhar no aparelho, Uhum. mas também deixam as suas mensagens para os filhos. Hum, vai dando uma ideia, né? Tá Isso. certo, então. Qual que é a sua mensagem final, meu pai? Mensagem final, meu filho. Tem que respirar fundo, meu filho. E olhar para frente dos momentos que vós está indeciso. Se vós não consegue se erguer, peça ajuda. Caboclo, pena verde, caboclo, pena branca, caboclo, flecha dourada, caboclo, pena dourada. Temos também os caboclo, pena vermelha. Temos companheiro de sete flechas. São todos nossos companheiros. Vamos ajudar naquilo que vós precisa. Muitas vezes os filhos querem dividir, querem exclusividade. Esse é o meu caboclo. Essa é a minha cabocla. Não importa muito nisso, meu filho. Importa para vós entender os fundamentos. Mas no grau de vaidade, tome muito cuidado. Porque aquele que vem passar a mensagem deve ser ouvido. Não importando o seu nome. Porque todos nós trabalhamos em conjunto, unindo força e não nos separando. Existem coisas que o caboclo pena dourada não consegue fazer, porque não está sobre os meus domínios. Mas o doutor caboclo pena verde, com as suas ervas, com suas flechas, vai mostrar para o filho aonde tem que pegar, principalmente na fé. Principalmente na fé, meu filho. Salve. Salve o caboclo Pena Dourada e graças a Deus. Salve todos os caboclos. Salve todas as caboclas. Salve todos os companheiros. Salve os preto velho. Salve os baianos. Salve os boiadeiros. Salve as crianças. Salve todos os Exus e Pombagiras. Salve todas as linhas, meu filho. Ai. Ai. Oi. Senhor Edgar Souza? Oi. Graças a Deus. Olha, você está se sentindo como agora? Tô sentindo bem leve. Como é que é a energia dele assim? Vamos comparar com o último que falamos através de você, o Pai Antônio. A energia dele é mais firme. A energia desse caboclo é uma energia mais firme, mas ao mesmo tempo é uma energia muito gostosa, muito boa. Quando eu sinto ele perto de mim, parece que ele está limpando toda a energia, limpando todo o campo áureo, uma coisa muito gostosa. E você
como é que foi um pouco antes? Parece que teve uma história assim diferente com essa entidade em específico. Você estava ligado nos seus afazeres e ele encostava. Como é que era isso? Como é que foi isso? A experiência. Bem, primeiro é porque é, geralmente os diálogos que nós vamos fazer, geralmente eles vêm até a mim pedir para falar com você. Uhum, uhum. Eu não tenho recordação no astral, essas coisas, nada disso. Mas eles ficam bem próximos e ficam querendo falar com você. É como se já houvesse algo combinado anteriormente. Sim. E eles ficam ali insistindo. E é assim que é. Como é que você sente esse ficam ali, para quem está ouvindo entender? Mas eu sinto a energia próximo, dependendo da entidade, por exemplo, criança fazer eu rir. Caboclo eu sinto bastante firmeza, determinação. Depende da entidade, mas cada um fica ali próximo e intui, né? Mostra algumas coisas ali para conversar com você. Uma coisa que pediram para eu perguntar, vou fazer essa experiência primeiramente com você. Já aconteceu casos de duvidarem da sua mediunidade e como é que você passou por isso? O caso pior assim que já aconteceu. Se aconteceu, né? Já acho que já aconteceu sim. Mas nesse caso eu aprendi uma coisa, né? Tem coisas que as entidades vêm trazer para a Terra Uhum. que não é eu falando, não é eu dando direcionamento. Que muitas vezes, por exemplo, na hora da consulta, Edgar, eu não sei o que a pessoa tem, não tenho a mínima ideia. Mas no meu desenvolvimento eu aprendi que não me interessa o que a entidade tem para falar. Para a pessoa faz sentido, para mim não faz. O que numa consulta, ou todo esse tempo que você já tem de trabalho ao próximo, aconteceu através da sua mediunidade que mais impressionou você, o resultado, ou quando alguém contou, que você lembra para poder compartilhar? Eu lembro a primeira vez que eu incorporei o Preto Velho, que foi no terreiro, ele veio, eu estava consciente, mas no meu corpo eu não conseguia controlar. Já botaram ele logo para consulta já. Nossa! E aí? E sentou uma moça na frente, ele fez os benzimentos dele e falou para ela assim, minha filha, não para de estudar não, não para de vestir de branco, falou alguma coisa assim para ela. Uhum. Aí ela falou, pois é, meu pai, tô pensando em parar os estudos de enfermagem. Olha! E o Preto Velho falou, não, minha filha, esse é seu caminho mesmo. Eu sei que você veio aqui buscar essa resposta, mas não desista, essa que é a tua missão. Então eu não sabia, deixei a boca falar, né? Eu tava ali assistindo aquilo. Que legal! Então são esses momentos, né? São e aí com o tempo você vai pegando cada vez mais confiança, né? Por exemplo, tem algumas entidades, por exemplo, que a gente já gravou aqui no Diálogo, Uhum. talvez algumas pessoas não queriam ouvir a mensagem da forma como eles estavam passando. Ah, Mas não é uma coisa que você controla. controla, não é uma coisa que Não. você inventa, tira do nada. Decide, programa, planeja. E eu acho que um engano também grande que algumas pessoas têm é de imaginar que as entidades só vão falar aquilo que elas esperam, sabe? Ah, E eu já percebi isso já, mas ah. e não é bem assim às vezes, né? Então tem que ser do jeito que tem que ser, né? Eu sempre pergunto para eles, tá tudo bem, não, não colocar vaidade, não colocar nada disso, não interferir, deixar a mensagem ir mesmo, que eles têm para passar. São momentos que acredito que, principalmente quem está começando, dependendo como é que é o grau, né?
da perca de consciência, Uhum. pode acabar duvidando, mas não duvida não vale a pena. Deixa a entidade fazer o trabalho dela, passar o que ela tem para passar, realmente. Nossa. E muitas vezes o que eles têm para falar é para você. Nossa. É para você primeiro, como diz o Tempestade, passa por você. Então é pra você. Ah, Exu Mirim. Exu Mirim é Mojubá. Não, mas E, tá certo. e mais para frente aí o Caveirinha tem mais histórias aí. É, ele quer, né? A gente vai capturar mais histórias com ele também. Nossa, mas pensando agora e ouvindo você falar do Preto Velho, eu lembro certa oportunidade, né? O seu Tiriri tava dando consulta através da minha mediunidade num terreiro e eu só ouvindo, né? E não é que ele falou para uma moça assim, olha, a vida é como uma escultura. Para que se possa ver detalhes belos, é preciso deixar que o tempo e a paciência cuide de esculpi-los. Né? Ele falou uma coisa assim, nesse sentido aí. Daí ela não é que ela começou a chorar, ela falou assim, ah, como que o senhor sabe, é exatamente é, a minha profissão, trabalhar com escultura. E ela Olha, só chegou ansiosa, e como que eu lido com ansiedade e tudo, e ele já soltou essa, sabe? E uhum. você ouvindo ali, você fala, caramba, velho. Isso é demais. Então acho que outros podem duvidar, mas a gente mesmo fica difícil, né? É. Fica difícil. E Porque além dos pensamentos que chegam, tem uma química no corpo físico acontecendo, não tem? tem na respiração, no coração. Nos batimentos, né? Na adrenalina, eu sei lá, não dá pra explicar. É, Ou dá, né? Só vamos fazer um estudo mais aprofundado com o é, tempo. é Mas tá verdade. certo, olha, quero agradecer você, assim, de coração, você sempre disponível, você sempre desinteressado, sempre fazendo as coisas, assim, pela caridade, para que as pessoas, através do seu aparelho mediúnico, tenham acesso ao que tem a dizer as entidades. Então, eu agradeço muito por isso, viu, Edgar? E eu que agradeço as entidades, a você também e o pessoal que está ouvindo aí. Aí, pessoal que tá ouvindo. Nós agradecemos, viu? Um abraço para vocês e até o próximo diálogo, I guess. Até o próximo. Obrigado. Valeu. Sabe por que caboclo pisa na folha, pisa no rio, pisa na água, pisa até em espinho? Hum, Que pé de caboclo é firmado. E assim tem que ser os filhos. Filho, às vezes, calça aí umas coisas, umas borrachudo, que custa lá esses valores que vocês consideram. caríssimo. Isso. Mas os filhos não sabem andar, não tem firmeza no passo, sempre olhando de cabeça para baixo, Uhum. peito encolhido. Onde já se viu? Você acha que, você acha que Pai Oxalá quer isso? Não, Quer ver os senhor. filhos tristes? Não, senhor. Aonde está escrito isso? Não, não, senhor. Aonde está escrito essa informação? Aonde vocês vão encontrar isso? É, Não tem nada escrito disso. não. Oxalá quer ver os filhos bonito, forte, com saúde, com os dentes bonitos, com a cabeça e o ombro erguido. Bem, caboclo é caçador. Caça aqueles filhos que estão na fornalha, estão na escuridão. E caboclo vem trazer o conhecimento, a informação.
Hum.